De todas as sequências de filmes de animação, uma das, se não a minha favorita, é Kung Fu Panda, e pelo que eu vejo, muita gente também gosta muito dos filmes dessa franquia. Só que dentre os 3 filmes, eu vejo que as pessoas gostam muito do primeiro, o segundo acho eu que é o favorito da maioria, só que o terceiro a galera não gosta muito. Eu vou ser sincero, eu também não gostei muito do terceiro filme na primeira vez que eu vi, mas depois de assistir ele de novo e outras coisas de Kung Fu Panda, aí eu comecei a olhar com outros olhos. Primeiramente, para entender o significado desse terceiro filme e o que ele tem de tão bom, é preciso antes entender do que se trata a arte marcial do Kung Fu. Dentro do próprio Kung Fu Panda, isso é explicado em um curta-metragem chamado O Segredo dos 5 Furiosos, onde o Shifu dá a missão pro Paul ensinar alguns coelhinhos sobre o que é o Kung Fu. De início, os coelhinhos falam que o Kung Fu é porrada, é luta, violência, basicamente o que a maioria das pessoas acham que se trata as artes marciais. Vamos aprender golpes legais de Kung Fu? Isso. Agora a gente vai detonar geral! Só que então o Paul conta qual foi o ensinamento mais importante para cada um dos 5 furiosos, e eram coisas como controle, confiança e paciência. Ou seja, o Kung Fu é muito mais do que só luta, é sobre aperfeiçoamento pessoal e autoconhecimento, e é esse tema que Kung Fu Panda 3 aborda. Kung Fu significa excelência do ser. Na verdade, a franquia Kung Fu Panda é sobre esses temas, pois se formos observar, o primeiro filme é sobre a autoaceitação, o segundo é sobre conhecer as suas origens e o terceiro filme é sobre quem você é. Outro ponto que prova que Kung Fu Panda não é apenas sobre lutas é que o Paul, quando tenta derrotar o vilão com a mentalidade de apenas lutar, ele perde, mas quando ele utiliza do Kung Fu para amadurecer o corpo e a mente, ele vence. Nesse terceiro, o tema é sobre descobrir quem você é, encontrar a sua essência, e isso começa com o Paul sendo nomeado pelo mestre Shifu, o novo mestre dos 5 Furiosos. De início, ele falha, de maneira que ele mesmo começa a se questionar sobre quem ele é e se ele realmente consegue ser um mestre, até que o Shifu aparece e diz isso aqui. Se você só fizer o que sabe, nunca será mais do que é agora. Só que então o Paul diz que está feliz com quem ele é, só que o Shifu diz que ele não sabe quem ele é. O Paul então responde que ele é o dragão guerreiro, o que faz o Shifu questionar o que é ser o dragão guerreiro. Lembra que eu tinha falado que o Kung Fu é muito mais do que simplesmente porrada e lutinha? O Paul responde que ser o dragão guerreiro é defender o vale, ou seja, é apenas lutar, o que faz o Shifu afirmar que não é nada disso, e que o mestre Oogway não escolheu ele como dragão guerreiro só para lutar. Uma profecia de 500 anos realizada para você passar seus dias chutando os outros e correndo pela cidade cumprimentando o povo. E não é? Não! Ele então mostra o poder do Chi e diz que aquilo era resultado de anos de autorreflexão e conhecimento pessoal, onde Oogway conseguiu após refletir por 30 anos se perguntando quem sou eu. Ou seja, se tratando do Paul e do tema principal do filme, o Kung Fu não é apenas sobre luta, é sobre o autoconhecimento e aperfeiçoamento pessoal. Depois de falar disso, outro ponto que eu fui perceber que é muito bom nesse filme é o vilão, o Kai. Muitas pessoas até que gostam desse vilão, mas apenas por achar ele legal ou pela trilha sonora que também é incrível. Só que o Kai vai muito além disso, onde ele é uma clara representação da ganância, e isso pode ser percebido no seu objetivo de roubar o Chi de todos os mestres e também na psicologia das cores usada nesse personagem. Antes de continuarmos falando sobre o Kai em si, eu acho válido falar sobre como o Kung Fu Panda utiliza da psicologia das cores com maestria, principalmente com os vilões. Primeiro, com o Tai Lung, que tem um foco na cor azul, que representa imensidão, representando o poder e a habilidade do Tai Lung. Só que azul também pode representar calma e tranquilidade, o que dá um belo contraste com a personalidade estourada do personagem. Revoltado, Tai Lung devastou o vale. No segundo filme, a gente tem o Lord Shen com destaque na cor vermelha. Na psicologia das cores, o vermelho representa violência e guerra, o que casa perfeitamente com esse personagem que tinha como planos tomar toda a China. Por fim, tem o Kai com a cor verde, onde o verde, na maioria das vezes, representa esperança e recomeço. Só que o verde também pode remeter ao dinheiro e também à ganância, e é nesse sentido que essa cor se liga ao Kai. A maneira como esse vilão perde também é um ponto que se liga à lição principal do filme, porque ele também está ligado à questão de que o Kung Fu é sobre você descobrir a própria essência. O Kai perdeu não apenas por causa da quantidade de poder que ele absorveu, mas sim porque nem ele sabia quem ele era, diferente do Paul que naquele momento descobriu quem ele era. É por isso que o Oogway escolheu o Paul como dragão guerreiro, porque nem o Tai Lung e nem os 5 Furiosos entenderam isso, de que a maior força do Kung Fu não está nos golpes ou na parte externa, ele está no autoconhecimento, ele está no interno.
e é por isso que nenhum deles foi escolhido para ser o dragão guerreiro. Outro ponto relacionado a isso que também mostra o que é o Kung Fu de verdade é quando Paul ensina os outros pandas da vila a, abre aspas, lutar. Ele ensina a lutar, mas sempre focando em algum ponto específico de cada um, onde no final, para ajudar o Paul, cada um mostra o que ele ensinou a ser. Essa é a maior amostra do que eu tô tentando falar nesse vídeo. O Kung Fu é luta, mas acima disso, ele é sobre descobrimento e aperfeiçoamento pessoal. O Paul ensinou cada um ali a lutar, mas o que eles aprenderam de mais importante foi quem eles eram. Ao mesmo tempo disso, o Paul aprende quem ele é, e isso faz com que ele aprenda o que significa ser o dragão guerreiro. Finalizando, Kung Fu Panda 3 é um filme subestimado e injustiçado, e não vou negar que até pouco tempo atrás eu o julgava mal, mas depois de reassistir com um olhar mais maduro e outro ponto de vista, eu recomendo você reassistir também, porque pode ser que você também veja o quão incrível esse filme é.